Pode deixar. Bom dia a todos. Acho que a gente está esperando um minutinho só para começar a iniciar a apresentação do módulo 2. Tá, o princípio de escrita de artigos científicos para a área da saúde. Hoje nós vamos falar de leitura, interpretação e análise. Tá, estamos esperando só mais um minutinho e a gente começa a apresentação. Temos aqui umas 24, 25 pessoas conectadas. Professora Sueli, bom dia. Luana Piovani. Bom dia! Como você está com uma carinha boa, meu querido amigo? Bom dia, professora, tudo bom? Tudo bom, está sumido, muito tempo que eu não te vejo, prazer em te rever. Também, fico até prestigiado, lisonjeado de ter a senhora aqui assistindo. Imagina, divulguei para todos os meus contatos. Isso aí, obrigado. Obrigado. Então, e ai deles se não fizerem esse curso, não aparecerem aqui. É mesmo, tem que fazer, todo mundo tem que fazer, né? Não é? Como é que você está? Tudo bem, professor, tudo bem. Então, como eu estava falando, a gente, nesse curso de hoje, vamos falar sobre leitura, interpretação e análise. O módulo 1, a gente falou da estrutura geral dos artigos. Então, ainda vai ter o módulo 3, 4 e 5. Então, provavelmente o horário vai ser o mesmo, tá, gente? Então, não percam, que vai ser sempre às quartas-feiras, 10h30 da manhã. Teve que mudar o horário devido à agenda da escola estar lotada. Tá, então, aqui, vou ver se eu projeto a tela. A gente tem o banner do evento, né? Semana que vem provavelmente vai ser na quarta, de novo. Provavelmente não, vai ser. Mesmo horário, tá? A gente tenta o máximo possível fazer, não ficar muito sobrecarregado de conteúdo. Então, coloca de 40, 50 minutos. A gente sempre tenta, né? Vamos tentar hoje de novo. E eu sempre falo para vocês, quem puder, depois se inscreva lá nos nossos canais, que é Espaço Aberto para a Saúde UF, no YouTube, e o outro é Ciência e Saúde UF, onde nesse canal aqui eu vou colocar as aulas que estão sendo gravadas. Vai ficar disponibilizado na escola, mas também vou botar nesse canal. E ambos falam de saúde e qualidade de vida, sendo que esse Ciência e Saúde fala de vídeos pequenos de educação e saúde, bem pontuais, direto ao ponto, coisas bem específicas e resumidas. Enquanto esse aqui ele tem entrevista com especialistas da área da saúde e tudo mais. A gente está fazendo a gravação desse ano. É importante que vocês ajudem lá na divulgação. Olha que já tem 39 pessoas, eu vou começar a falar. Não sei se... Vou ver aqui. Então, assim... Esse é o módulo 2, como eu falei para vocês, né? O princípio da escrita de artigos científicos. E hoje nós vamos falar sobre a leitura e interpretação de artigos. Então, no primeiro módulo, a gente viu a estrutura, né? O que tem no artigo, quais são as partes que integram o artigo, né? Então, introdução, método, falamos um pouco quando tinha revisão de literatura, agora a revisão de literatura dentro da introdução, falamos também da divisão de algumas revistas entre resultado de discussão, e também vimos que tem revistas que ainda aceitam esses dois elementos juntos, né, conclusão e referência. Então, falamos dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, hoje a gente vai ver como a gente faz para poder ler esses artigos. Então, você está fazendo a pesquisa e você precisa levantar artigos para sua revisão sistemática, sistematizada, integrativa, revisão de literatura narrativa, e aí você fica preocupado como você está selecionando esses artigos. Então, esse infográfico aqui, o esquema mostra de uma maneira interessante, porque, assim,
primeira coisa que você faz lá quando está fazendo uma busca na BVS ou uma busca livre no Google é olhar o título do artigo, né? Você vai ver o título, perceber, ver se esse título é realmente importante para o seu trabalho. Então, se ele não tem nada a ver com o que você está pesquisando, com o seu objeto, você não precisa necessariamente ter esse trabalho para você. Então, você elimina ele. Outra coisa que você pode olhar é o resumo. Então, o resumo, ele traz informações suficientes para você aproveitar, ou ele é conflitante com o que você encontra como resultado. Isso parece ser uma coisa, assim, óbvia demais, né? Claro, se o artigo foi publicado é porque ele é bom, mas não é bem assim, porque existem alguns artigos que não têm uma qualidade muito boa, ou que no contexto geral ele não apresenta o resultado a que foi proposto. Então, a gente deu o exemplo na semana passada da novela da cloroquina, e continua até hoje. Por quê? Porque não existem ainda ensaios clínicos randomizados que comprovem que o remédio mate ou não vírus em seres humanos. E o único estudo que pode dizer isso é ensaio clínico randomizado. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, um estudo que falou sobre pessoas internadas com Covid que tomaram cloroquina e morreram, dizer que a cloroquina matou elas, porque não é assim que funciona. O que matou essas pessoas foi exatamente a doença, Covid. Então, assim, de cara, aquele estudo estava errado. Mas aí as pessoas não têm essa noção, porque muita gente não entende metodologia. E, infelizmente, hoje a gente está vivendo um problema de politização de tudo. Então, a política até na parte da ciência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, voltando aqui, né? Viajei na maionese. Título é importante? Resumo, ele traz objetivo, método, resultado e conclusão? Ou ele é conflitante? Como assim conflitante? Então, por exemplo, já vi um estudo que uma vez estava escrito lá como objetivo que era retratar o perfil do egresso do curso de graduação. Então, o que você entende como retratar o perfil do egresso do curso? Quem são, homem ou mulher, trabalha onde, fez pós, mora onde, né? Se está inserido no mercado de trabalho, se é formal ou informal, isso é o retrato do egresso, né? Se fez mestrado, mas o que tinha no resultado? No resultado tinha o que essas pessoas que fizeram o curso de graduação achavam do curso. Então, isso não bate, não tem como ser o resultado daquilo que se propôs no título e no objetivo. Então, a gente vai ver o método, o resultado, se tem gráficos e tabelas, ou às vezes não precisa ter, pode ser só texto, conclusão, e aí você vai avaliar se serve ou não, né? Porque a gente pode ver muita coisa tendenciosa ou conflitante. Está tendo um pouco de barulho aqui, que está tendo obra para tudo quanto é lado, então não sei se está atrapalhando. Então, o que você deve ler, né? Então, você tem que olhar, primeira coisa, ver a revista, o periódico para qual você quer tentar mandar o seu artigo, se ele é apropriado para o conteúdo do artigo que você quer enviar, ou se o artigo que você está lendo, ele realmente é apropriado para aquela revista. Por que você está falando isso? Porque, por exemplo, se a revista ela é uma revista de saúde materno-infantil e publicou um artigo que fala sobre meio ambiente, a gente já sabe que os pareceristas não são daquela área. Então, é estranho. Então, a gente tem que olhar isso. O título reflete a proposta, os resultados e a conclusão do estudo. Né? O bom título, a gente vai ver um pouquinho hoje na próxima aula, que ele tem a ver com o objeto de pesquisa. O resumo, ele é sucinto, claro, compreensível, né? Dá para você entender o conteúdo só lendo o resumo e é atrativo. Dá para a gente tem que dar uma olhada no método, ver o objetivo. Ele é estruturado, né? Ele tem elementos do início, do meio e do fim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Aí a gente vem para a introdução. A introdução é uma ligação formal entre os resultados anteriores, que seria assim aquele background, né? Quais são os estudos anteriores que apoiam o que você está fazendo ou o que aquele autor escreveu, né? Então, isso faz sentido? Isso está sendo estudado? Então, você tem que olhar nessa introdução
se há autores consagrados. Então, por exemplo, você não pode falar de hipertensão arterial sem ter citado o Ministério da Saúde em alguma vez na sua introdução. Você não pode falar de diabetes sem ter citado o Ministério da Saúde. Você não pode falar de saúde do homem sem ter citado a Política Nacional de Saúde do Homem. Então, assim, essas coisas têm que estar nesse artigo que você está lendo. Senão, você já percebe que a pessoa fez um artigo que não está tão bom assim na introdução. Então, as fontes primárias são essas, né? Livros, artigos clássicos, manuais do Ministério. E aí a gente vai identificar nessa introdução, será que tem um problema de pesquisa? Né? Ou os dois, né? O objeto e o problema, né? Porque às vezes as pessoas elas colocam o problema e não põem o objeto. Não precisa necessariamente colocar os dois, né? Como eu ensino isso, eu falo para sempre colocarem os dois, né? O problema é uma pergunta e o objeto seria o núcleo dessa pergunta. Daqui a pouco a gente vai ver. E o objetivo nada mais é do que o verbo, né? Com a meta que você vai tentar alcançar. Então, tema, problema, objetivo e objeto. Então, nunca escolha temas amplos demais, né? Então, isso você não vai encontrar um artigo, por exemplo, de saúde no mundo. Né? Saúde no mundo o quê? Legislação em saúde. Legislação em relação a quê? A doação de órgãos, transplante, né? A hemodiálise. Não dá para saber. Então, não dá para a gente ter um tema genérico. Não vamos encontrar artigos assim. Sempre escolha o tema e o problema de pesquisa. Então, aqui temos o tema, cuidado de alta complexidade. Problema, existem fatores contributivos para infecção em clientes com uso de ventilação mecânica? Não sabemos, o problema é neutro. Ou seja, muitas vezes, as pessoas elas já colocam no artigo, assim, como problema de pesquisa. Quais os fatores para infecção são encontrados nos clientes que fazem uso de ventilação mecânica? Já está dizendo que tem complicação, sendo que, indo nos livros para ler e estudar, o problema, ele é neutro. Ele não pode apresentar já a resposta. É claro que a gente sabe que existem complicações, mas você não pode, no problema, já dizer que são, porque isso leva você ao erro. Como assim? Você, numa introdução, já vai estar apresentando o resultado, cuidado, já vai estar falando coisas que deveriam estar no seu resultado e na sua discussão. Aqui a gente trouxe esse exemplo. Existem fatores contributivos para a infecção clientes de ventilação mecânica. E aqui embaixo, o objeto, fatores relacionados à infecção por uso de ventilação mecânica. Tá vendo? O objeto é o cerne, é o centro da pergunta. Eu prefiro muito mais trabalhar com a pergunta do que com o objeto. Mas ambos podem ser colocados, podem ser encontrados numa introdução de um artigo. Ou um só, ou os dois. E aí a gente vai ver isso em cada artigo que a gente for ler, né, e for escolher para fazer a leitura. Daqui a pouco eu vou colocar alguns exemplos também. Então, agora a gente vai falar do escopo das revistas, né? O que é isso, né? Quando a gente vai mandar um artigo para alguma revista, né, essa semana aconteceu, uma colega minha que está fazendo doutorado, ela já tentou mandar um artigo que a gente está fazendo várias vezes para várias revistas de saúde coletiva, e é sobre sono. Tem uma análise estatística muito pesada, né, com muita informação. E aí eu falei para ela, essa revista não vai aceitar, porque ela tem uma discussão muito ampla e tal. Tem que ser alguma revista relacionada a sono. Onde que a gente vê se a gente está enviando o trabalho para, né, para alguma revista que é daquela área? No escopo da revista. Então, eu peguei como exemplo essa revista aqui, de atenção primária em saúde. Ela, na parte que fala sobre a revista, no escopo, ela não traz muitas informações, mas fala que é em parceria da Sociedade Brasileira de Medicina da Família, Núcleo de Assessoria e Treinamento de Estudo de Saúde, então dá a entender que é uma coisa da área da saúde, né? Quando a gente já vai para outra aqui, ó, da área da saúde coletiva, né? Promoção da saúde, Revista Brasileira de Promoção da Saúde, se você clica lá no escopo, vai aparecer aqui, ó, que eles fazem, né, publicam abordagem quali e quanti, de natureza descritiva, e fala, ó, estudos clínicos, epidemiológicos, ambientais, para divulgação do conhecimento científico na área, né, de impacto para a promoção da saúde e saúde coletiva. Então, por exemplo, ninguém vai mandar um trabalho para lá sobre feridas, né, ou sobre
Pode ser, tem estudos clínicos aqui, mas coisas muito específicas, vamos dar outro exemplo ainda pior, né, sobre cirúrgico, não vai mandar para lá, sobre central de reprocessamento de material, né, que o pessoal chama de esterilização, mas não é esterilização, é reprocessamento. Então, também não vai mandar para cá. Então, por isso que é importante dar uma olhada no escopo da revista antes de você tentar enviar alguma coisa para lá. Essa revista aqui, por exemplo, Pesquisa Sociedade e Desenvolvimento, ela aceita trabalhos, ela é multidisciplinar. Então, ela tem trabalhos em várias áreas, educação, ciências biológicas, saúde. Então, já é uma revista que aceita de tudo um pouco. Então, isso é só uma dica para a gente pensar antes de enviar o artigo, quem estiver fazendo artigo. E a metodologia de um trabalho, né? Você está lendo lá a metodologia, aí você olhou no resumo, ficou interessado, e aí você vai lá e olha no resumo e vê 2 linhas de metodologia. Então fica assim uma coisa, nossa, o que será que foi feito, né? Aquelas 2 linhas clássicas. Pesquisa se deu através de revisão bibliográfica integrativa dos últimos tais anos. Aí vem resultado. Aí você fica pensando, mas tá bom? Tá bom, né? Para um resumo. Mas depende. Se for um estudo da área da saúde coletiva, ou até mesmo estudo clínico, se você estiver lendo um artigo e ver que o resumo ele não traz informações claras e precisas do que foi feito, alguém pode pegar o seu trabalho e falar, não quero nem ler o resto, porque no resumo eu já vi que tem falhas. Então, a gente tem que olhar o método e ver se ele é minuciosamente detalhado. O que a gente observa é que as pesquisas quantitativas, as pesquisas da área da saúde coletiva, epidemiológicas e tudo mais, o método geralmente tem, no resumo, umas 4 linhas, ou às vezes até mais. E a gente vai ver isso também, que tem uma diferença. Não é que esteja certo ou errado, depende do seu objeto, do que você colocou como pesquisa. Então, os resultados, né? Porque a gente olha na estrutura do resultado do artigo. A parte mais importante é o resultado. O que foi encontrado? Bate com os objetivos e o problema que está lá na introdução, que estão lá na introdução? Tem coisa que... Será que algum conteúdo dali, desse resultado, vai servir para a minha discussão, para eu aproveitar para o meu artigo? Então, a gente vai sempre pegar isso, sublinhar, marcar, recortar, colar no arquivo do Word com autor, ano, data, né, e página. Então, a gente sempre vai ter ali essa coxa de retalhos que pode servir para a gente depois como uma fonte, né, para você desenvolver o seu estudo. Então, como se fosse um fichamento. A discussão, né, essa aqui eu acho que é a parte mais difícil do artigo que eu vejo com os meus alunos para fazer, porque é uma coisa que uma parte, né, que você tem que dominar o que você está lendo, porque ao mesmo tempo que você tem que discutir pontualmente o que você encontrou, você também tem que explicar de maneira geral, genérica, ampla, o que você está falando. Então, muitas vezes, ou os alunos ficam somente na parte específica, e não tem uma discussão ampla, ou só faz a discussão ampla demais e esquecem resultados específicos que foram encontrados. Então, dados anteriores são discutidos com relação aos resultados do trabalho. Então, o que foi encontrado antes lá no resultado é trazido para cá para discussão. Os autores fazem a discussão com alguns autores e com quem fez, né? Lembra que a gente falou que tem autores que são clássicos, tem autores que são essenciais para determinado tipo de estudo. E isso você vai perceber lendo, quando você estiver fazendo o levantamento. Então, se você está falando de tecnologias, por exemplo, na área de enfermagem, ou tecnologias leve e pesada, você não pode usar esse termo sem ter citado Emerson Merri. Todos sabem na área quem a gente está falando, entendeu? A mesma coisa, você está falando de hipertensão arterial, numa discussão você não pode deixar de citar os últimos dados que foram coletados sobre hipertensão arterial, né, do Vigitel, né, que é um programa que faz lá por telefone, liga para as pessoas para saber sobre a saúde delas. Então, outra coisa, as limitações do trabalho são discutidas, né? Uma coisa que a gente sempre questiona é por que os estudos são tão perfeitos, né? Não tem problema, as pessoas não encontram problema nenhum, os resultados são sempre perfeitos. Isso na área da epidemia é mais complicado, a gente tem que dizer o que a gente encontrou por dificuldade e descrever cada dificuldade, como que foi sanada.
E já na pesquisa qualitativa isso não é muito comum. Os autores fazem sugestões de como os estudos implicam para futuros outros estudos, né? Então, assim, o que você encontrou pode contribuir para quais tipos de novos estudos? O que acrescentou para o conhecimento científico? Né? Então, isso tem que aparecer na sua discussão. E você chega na conclusão, aí você tem você tem que encontrar ali o achado-chave, né? O elemento principal, mais importante de destaque. Então, por exemplo, se você visou descrever, né, quais os cuidados que seriam encontrados para complicações de ventilação mecânica, lá na conclusão tem que estar quais são os principais cuidados, né? Ou pelo menos um ou dois, quais você elegeu como os essenciais, né? E às vezes a gente encontra umas conclusões muitas divagações, sabe? E não chega ao ponto. E uma conclusão, ela é muito pontual, objetiva, com as palavras do autor, respondendo ao problema de pesquisa. Por isso que eu coloquei esse desenho aqui do lado. Em suma, ou você vai reto, ou você dá uma volta inteira para poder chegar lá no final do artigo, né? Então, tem artigo que você lê de ponta a ponta, de uma maneira bem objetiva, e outros você fica perdido. Então, olha o título, olha o resumo, veja os autores, né, na introdução, explora o resultado de discussão, cria um esquema, né, e esse esquema ele pode te organizar para você fazer um fichamento do artigo e você se preparar para escrever o seu, e recortar e guardar as principais passagens. Prestar atenção no título, ler o resumo, atentar bem para os resultados de discussão, olhar a conclusão, citar o que o autor disse, né? Então, sempre quando a gente for citar, sempre citar o artigo que você está utilizando e não a obra citada por ele. Por que é importante falar isso? Porque, por exemplo, em Vancouver não existe citação de citação. Então, traduzindo, o que você quer dizer? Você está lendo o artigo, você tem que citar o que está escrito no artigo, e não a fonte que o artigo pegou, a não ser se for uma informação clássica, né? Como eu falei para vocês, Ministério da Saúde, algum autor consagrado, aí você vai ter que pegar aquela fonte original. Agora, se você realmente precisar da informação original, você vai utilizar, né? Agora, tirando isso, a gente tem que citar o autor que escreveu aquele artigo que você está lendo. Por quê? Porque ele é o mais atual, porque em Vancouver não existe a PUD, e porque agora essa é a tendência, infelizmente. Antigamente, até uns 15 anos atrás, a gente pegava sempre as obras originais, só que aí isso geravam artigos com muitas obras antigas, né? E aí isso impossibilitava a publicação do trabalho, que é o que acontece muito hoje. O pessoal está mandando mensagem aqui dizendo que não consegue entrar na sala. Eu não posso parar de falar. Então, assim, ó, agora aqui um exemplo, né? Então, a gente tem nessa revista, Cuidado é Fundamental, da Unirio. Então, aqui foi um artigo que a gente fez faz um tempão. Ó, prevalência de transtornos mentais comuns entre marítimos do Rio de Janeiro. Um bom título, ele está ligado ao objeto. Então, o meu objeto é esse aqui, que é o título do trabalho. E qual seria, então, a pergunta de pesquisa? Era qual a prevalência, ou então existe suspeição de transtorno mental, que eu acho que era essa. E aqui temos o quê? Aquela estrutura que eu falei para vocês, ó, título, resumo, né? Aí a gente vai ver, ó, objetivo, 2 linhas. Metodologia, ó, bastante coisa, porque o estudo é quantitativo. Resultado, bastante coisa. Conclusão, bastante coisa. Então, é assim que a gente tem que ver um resumo para poder se interessar em ler o resumo. O que a gente observa, na maioria das vezes, é uma introdução muito grande. Então, muitas revistas até já tiram a introdução, colocam assim, objetivo, para você escrever só objetivo, porque senão fica introdução, metade do resumo, e o método, resultado e conclusão, quase nada. Aí, vem a introdução. Como eu cortei as páginas, provavelmente eu não vou encontrar a pergunta de pesquisa aqui, mas o objetivo eu vou encontrar. Ó. Tem como objetivo descrever a prevalência de transtornos mentais. Então, método,
né, o próximo item. Aí o método, ele vem também, dependendo da quantidade lá, acho que deu uma página, ou duas colunas, né? Aí resultados, né? Eu estou mostrando os elementos que tem que ter, né? Que é o que a gente está vendo. Então, será que traz as informações? Então, por exemplo, aqui vem falando as características sociodemográficas e aqui vem mostrando o resultado, né, do transtorno mental comum, que se propunha lá o objetivo a dizer. Então, está mostrando aqui. Então, está batendo. Aí aqui vem mostrando por variáveis, né? E aqui falando na discussão a prevalência global 14,28, que deu abaixo de outros estudos. Então, assim, mostrando para vocês que tem que bater as coisas. Não pode estar lá dizendo que vai fazer uma coisa e no resultado aparecer outra e na discussão aparecer outra. Então, aqui na discussão vem detalhando o que foi feito em outros estudos e comparando com o nosso estudo. E aí passa para uma discussão mais ampla depois. Né? Ó, aqui vem falando aquilo que eu falei para vocês, as limitações do estudo. A gente teve problema, vários problemas. Então, os problemas estão aqui. Como a gente resolveu isso? Né? Aí vem dizendo. E a conclusão, como eu falei para vocês, ó, vai ao ponto dizendo quanto que encontrou de prevalência e a relação, né? Os principais achados, referências. E aqui é muita coisa. Salta que eu quero ir embora. Que era para brincar com vocês, mas falta pouco. Na verdade, não. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o título e resumo, né? Como que a gente tem que observar isso e dando as dicas para vocês fazerem o de vocês. Então, um bom título, né? Um bom título, ele tem que ser redigido com o menor número de palavras possíveis. Então, quando a gente tem título muito grande, é muito difícil das pessoas lerem o trabalho, né? Assim, você já fica cansado lendo o título. Então, o título é sempre ligado ao objeto e não ao método, né? Então, a gente está saindo agora de uma febre de anos de ter 2 pontos, um estudo bibliográfico, 2 pontos, uma revisão de literatura, 2 pontos, um estudo de caso. Hoje a gente não está mais utilizando muito isso, né? Os nomes dos nomes dos artigos. Então, existem vários tipos de títulos, e hoje em dia os títulos que chamam mais atenção são aqueles que estão ligados ao objeto e têm, de alguma forma, alguma informação que te convida a ler, né? Como se fosse um título notícia, digamos assim, né? Porque tem título fixo, que seria quando a gente faz publicações seguidas de alguma coisa, igual o exemplo aqui do curso, né? O título do curso é o mesmo, só muda o que vem depois. Título assunto, que o nosso trabalho também não deixa de ter, né? Esse curso não deixa de ter o assunto. E título notícia, quando chama atenção. Então, assim, como o burnout, que é um fenômeno, né, do estresse mais crônico e tal, que a pessoa pode se afastar, ter problemas mentais e tal. Teve um artigo que eu li uma vez que estava assim, em inglês, né? Burnout, o assunto da moda. Então, assim, isso chama atenção para você querer ler o artigo. Aqui a gente vê um exemplo de um título que usa os 2 pontos, né? Então, e é desnecessário. Então, atenção ao idoso na estratégia de saúde da família, atuação do enfermeiro. Primeiro que ficou estranho. Eu faria assim, atuação do enfermeiro, né, na atenção ao idoso, estratégia de saúde da família. Porque quando você coloca os 2 pontos, quando isso vai ser indexado nas bases, subtítulo não é título. Então, quando a pessoa for ler esse artigo, ela não vai saber que é atuação do enfermeiro, porque o que vai ser indexado lá vai ser atenção ao idoso na estratégia de saúde da família. Então, a gente tem que tomar cuidado como se faz os títulos, né? Se ele está ligado ao objeto, esse está ligado ao objeto, e aqui tirou o sujeito do foco e colocou ele depois dos 2 pontos. Então, não sei se alguém lembra da BNT, mas subtítulo nem é sublinhado, nem negritado na BNT, porque não é título. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente põe depois dos 2 pontos. Então, o resumo, ele pode ser estruturado
ou informativo ou crítico, né? O crítico a gente viu na aula passada que seriam as resenhas, né? E aqui a gente pode ter como exemplo o informativo não estruturado, que traz as principais ideias do trabalho, e o informativo estruturado. O que a gente mais observa hoje é esse último, o estruturado. Então, aqui a gente tem um exemplo que eu trouxe, um artigo que a gente fez sobre skin tears. Então, se você observar, ó, vem dizendo que é um tipo de ferida, essa aqui é a introdução, né? Pouco conhecido no Brasil. Objetivo: descrever as intervenções de enfermagem envolvidas na prevenção. Método: trata-se de um estudo descritivo que se deu por meio de revisão. Resultado: está aqui. Conclusão: está aqui. Palavra-chave está aqui. E o título do trabalho: intervenções de enfermagem na prevenção de skin tears. Então, sim, esse é um resumo estruturado. E qual é o outro tipo de resumo? Esse aqui foi o outro artigo que eu fiz em 2006, né? Eu estudei a fazer, estava no mestrado ainda. Então, a gente vê aqui. Esse resumo, ele já começa falando, o título do trabalho é refletindo sobre a integralidade no cuidado da enfermagem. Já se pensa aqui, se constata que é um ensaio, né? Uma reflexão. Então, ele começa dizendo que vai traçar algumas reflexões, depois fala do desafio de serviço de saúde e fala que a integralidade que cabe ao enfermeiro não tem elementos do início, do meio e do fim. Então, ele é um resumo apenas informativo. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar isso em alguns artigos. Esse é o não estruturado. Aqui mostrando para vocês, ó, o resumo bem pequenininho, falando da motivação, né, em amarelo, aqui o método, em verde, vermelho os resultados e a discussão, o final. Lembrando que na aula passada eu falei também que algumas revistas terminam o trabalho na discussão, não tem conclusão, muito comum em revistas da área de saúde coletiva. Aqui os exemplos mais vistos, né, como eu falei para vocês, não é que esteja certo ou errado, depende do objeto. Então, por exemplo, você pode ter um resumo que tem a motivação, muito como você encontrar em TCCs, né, o método que foi utilizado, repare que esse método é imenso, provavelmente aqui pode ser, né, tanto quali quanto quant, mas geralmente é mais quant, resultado, uma fatia considerável, e conclusão. Né? E o outro aqui tem uma motivação muito grande. Então, geralmente, na área de ciências humanas, ciências sociais, as pessoas escrevem bastante a motivação. Método pequeno, resultado pequeno, conclusão pequena. E aqui, na área de engenharia, a gente encontra muito motivação, método, resultado, conclusões e recomendações. Então, isso depende muito de qual é o seu objeto. Então, o objetivo, né? No resumo, ele é claro, ele é compreensível em relação ao conteúdo do trabalho, ele contém dados relevantes e informativo, né, como a gente já viu, há dados ou informações-chave que não estão relatadas no texto, que isso aqui é um problema. As pessoas, às vezes, inventam para fazer o resumo. E a melhor forma de você fazer o seu resumo é recortando elementos que estão dentro do próprio texto. Às vezes, não com as mesmas palavras, mas se ficar com as mesmas palavras, não tem problema também, porque você está retirando do próprio texto seu. Então, as pessoas têm que encontrar o que está ali, dentro do texto, e não ficar com informações novas. E depois sempre atentar para as modificações feitas no resumo, que tem que aparecer também no resumo em inglês e espanhol, se a revista pedir. E deve apresentar de forma concisa, né, objetivos, métodos, deve conter geralmente de 100 a 250 palavras, que é o que as revistas estão pedindo hoje. Algumas revistas deixam até mais. Não confundir isso que eu estou falando com vocês com anais de eventos ou participação em eventos, onde pode ter mais palavras, tá? Isso aqui a gente está falando de trabalho científico em revistas científicas. Um resumo não deve conter citações, então esse também é um outro problema que a gente sempre observa. Ah, mas eu estou mandando um resumo para um congresso. Aí pode ter, porque se o congresso pedir um resumo expandido de 1.500 palavras, você vai citar autores. Então, são coisas diferentes. Aqui eu estou falando de artigos, né? Você não vai citar dentro do seu artigo, ou não vai encontrar nenhum resumo com citação. Dá preferência ao uso da terceira pessoa do singular na voz ativa, né? Então, esse estudo apresenta, descreve, aborda. Isso é uma estratégia para chamar a atenção do leitor. É o que a gente vai falar daqui a pouco de técnica de redação. Então, quando você quer chamar a atenção, você usa o verbo no presente.
mas todo o seu artigo tem que estar no passado. Nossa, como assim? Que loucura! Porque tudo que você já fez, o estudo abordou, pesquisou, entendeu? Apontaram, os resultados apontaram para... Mas aí você quer chamar a atenção. Onde a gente usa esses recursos? Geralmente no resumo, por isso que eu estou falando aqui, ó, terceira pessoa do singular do verbo na voz ativa. Então, esse estudo traz como objetivo, descreve, mas se você quiser usar também no tempo, né, no infinitivo, não tem problema nenhum, né? Visa descrever, né? Objetivou descrever, abordar, então não tem problema. Só estou dizendo que é uma técnica que é para chamar a atenção. Abaixo do resumo deve constar as palavras-chave ou descritores, né? Os descritores são os mais utilizados. E os descritores existem dentro do text.bvs.br. Você clicando lá, você vai ter as informações, se aquela palavra que você está utilizando é descritor ou não. Eu estou explodindo meu tempo aqui. Então, o resumo não pode conter informações que não estejam no texto. Parece óbvio, mas muitas pessoas escrevem. Os resumos, eles devem ser interessantes, né? E eles contextualizam tudo em 12 linhas. A introdução de 2 a 3 linhas, no método 2 a 3 linhas, o restante com resultado e conclusão, 4 a 7 linhas, e geralmente 250 palavras. Então, aqui, um outro exemplo, ó, enfermagem na prevenção de felibite ocasionada por medicamentos, objetivo, repare que depois de 2 pontos não se usa a letra maiúscula, e todo mundo faz isso, método, resultado, conclusão, palavra-chave. Então, tá enlouquecendo? Já era para eu ter acabado, né? 50 minutos. Mas agora a gente vai falar das dicas de redação científica. Então, é rapidinho. Então, como que a gente faz uma boa redação, né? A gente tem que conhecer o assunto, por isso tem que ler. Tem que ter uma escrita apropriada para poder os leitores entenderem, né? Essa semana a bolsista sofreu, né? A Júlia deve estar assistindo aí, que eu fico falando para ela, tem que ficar claro o texto, né? E é uma coisa que só se aprende fazendo. Então, às vezes a gente quer fazer, mas também tem que possibilitar com que os alunos aprendam e para eles conseguirem fazer sozinhos. Então, a gente escreve bem quando a gente lê bem. Tem que ter uma escrita apropriada para poder quem está lendo entender claramente o que você está tentando dizer. O conhecimento de gramática, que o Word ajuda bastante, né? O tempo, que você tem que tirar 1 hora do dia para poder mexer no seu artigo e você ser crítico o suficiente para saber se está bom ou não. Por isso que na aula passada eu falei, pede para alguém ler o seu trabalho, ou engaveta ele, esquece, imprime e lê depois. Um bom dicionário de sinônimos, que também o próprio Word já ajuda, né? Mas não é para poder ficar escrevendo palavras rebuscadas que não faz sentido nenhum com o estilo da escrita que está tendo no artigo inteiro. A gente sempre tem que priorizar palavra, sentença e o parágrafo, ou seja, esse sentido de gradação, né? E evitar utilizar expressões como os autores falam, a política fez. Política não faz nada, os autores não falam, porque o texto está escrito. Então, isso são coisas que a gente observa. A gente tem que ser conciso, né? Evitar rodeio. Não é literatura para distrair, é ciência. A ciência ela é pontual, direto ao assunto, né? Os termos têm que ser bem concretos. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo. Em relação ao tema em apreço, podemos afirmar que isso tudo você pode pegar e jogar na lixeira, não serve para nada. Use termos específicos ao invés de termos genéricos, evitar jargões, evitar redundância, né? Reagente da cor azul é igual a reagente azul. Ou muitas vezes a gente encontra o reagente reage. Isso é só um exemplo, pode ser com outras expressões. Evitar verbosidade. Muitas pessoas elas acham que escrever demais ou botar palavra complexa no meio de um texto que não está complexo é sinal de inteligência. Não é. Adjetivação desnecessária, né? Muita gente coloca principalmente, muitos advérbios, e isso acaba complicando a leitura. Sempre colocar o sujeito perto do verbo. Então, ataque cardíaco ventricular, que tem muitas manifestações eletrocardiográficas, causa colapso hemodinâmico. Cara, fica muito difícil ler isso. Então, assim,
Se você olha aqui, esse exemplo anterior, e tirar o que está em vermelho, ataque cardioventricular causa colapso hemodinâmico. Pronto, simples assim. Use complementos no início ou no fim da frase, nunca no meio, porque fica difícil de entender. Então, as aulas estão suspensas por causa da greve, né? É diferente de você ler as aulas, por causa da greve, estão suspensas. Quem está lendo acha mais difícil ler isso no meio. E o português, a língua portuguesa, naturalmente essas expressões elas foram feitas para se colocar no final. E em algumas situações, para chamar a atenção, no início. Então, sempre procure utilizar a voz ativa, ao invés da voz passiva. Tá? Então, uma coisa é 11 palavras construir a frase. Uma decisão foi tomada pela Assembleia, vírgula, que decidiu adiar a votação. É mais fácil dizer, a Assembleia decidiu adiar a votação. 6 palavras. Evitar sentenças longas, inclusive até o próprio Word avisa, quando o parágrafo tem mais de 60 palavras, né, que eu botei 40, mas 40 seria o ideal para a gente não ultrapassar o cansaço de quem está lendo. Dividir sentenças longas. Evitar múltiplos negativos, isso também é um grande problema. Muitas pessoas colocam no texto científico a palavra não, menor, né, jamais, nunca. Evitar coisas como expressões, né, advérbios, sempre, já é coloquial demais, entendeu? Isso não é científico. Então, a gente sempre tem que ter uma sentença inicial que explica o assunto do parágrafo, né? A gente traz um assunto de uma unidade em um parágrafo, tudo tem que estar coerente entre as sentenças, né? Ter uma lógica, e o bom desenvolvimento discute a ideia geral, do geral para o específico. Uma ordem cronológica, se for necessário, né? Quando tem algumas informações que são históricas, né? No caso aí da Covid, né, que a gente está vivendo, poderiam citar o SARS-CoV-1, depois dizer o que aconteceu em Wuhan, depois dizer que foi para a Europa, uma ordem cronológica, e vir do geral para o específico. 3 a 5 sentenças por parágrafo, no máximo. A transição entre parágrafos. Sempre utilizar uma palavra no final do parágrafo anterior para poder fazer a ponte e costurar esse texto, para não ficar o texto solto. Então, eu dei o exemplo agora da Covid, né? Se você está falando lá de Wuhan e tal, aí você vai e coloca assim, chegando até os países da América Latina. Aí vem o próximo parágrafo, no Brasil. Então, o que acontece? Você deixou uma deixa no parágrafo, deixou uma deixa, foi ótimo. Você deixou uma estrutura, né, uma palavra do parágrafo anterior que vai te ajudar a construir o próximo parágrafo. Então, isso é importante para o leitor, que aí ele vai se motivando a ler. Dizer no parágrafo anterior a ideia do parágrafo seguinte, né? Então, assim, não é escrever tudo ali, mas começar a falar. Utilizar subtítulos, se for possível, também ajuda bastante. O uso da voz passiva, ela deve ser evitada, né? Como eu já falei para vocês. Então, os dados foram capturados pelos autores, deveria ser evitada essa expressão, e sim os autores capturaram as informações. O uso de sentenças longas devem ser evitadas, né, porque a gente quer dizer que é pomposo, que sabe escrever bem, mas fica muito mal colocado e a gente não consegue ler. Vamos aos exemplos. Isso aqui é o trabalho que a gente viu lá, o resumo que já foi publicado, que é o original dele. Esse era o resumo original. Se você perceber, ele está enorme. Aquele resumo que eu mostrei para vocês, de Skin Tears, é pequenininho. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma limpa lá. E uma outra coisa importante, olha o tamanho dessa introdução. Né? Então, lá virou 2 linhas. Uma outra coisa que eu sempre observo nos estudos que eu corrijo toda semana é o excesso de uma e um desnecessário. Então, uma dica para vocês, né? Utilizar o Ctrl L do Office, localizar, pedir para realçar todos os um e uma e ver se é possível retirar isso, porque parece que o texto inteiro está fazendo um ruído de um e uma o tempo todo, né? Então, Skin Tears é uma ferida traumática? Dá para tirar esse uma? Entendeu? Torna-se uma importante barreira, torna-se barreira importante, né? Possuir nomenclatura própria. Tá vendo? A frase está com sentido. Não precisa de uma. Trata-se de pesquisa bibliográfica. Então, todos os e uma que não for numeral, eles podem ser retirados do texto. E aí continua o texto. Ó.
o bastante coisa que a gente pode tirar e que a gente já viu, ó, já, entendeu? Um monte de uma. Isso eu não pintei os uns, que eu também poderia pintar. Dúvidas, complicou, pontuação. Está quase acabando. O tempo já explodiu há muito tempo. Deve faltar uns 10 slides só. Então, ó, textual. Né? Continuando com as dicas textuais. Isso aqui que está em azul, tudo poderia sair. Né? Então, heterogeneia, ciência e enfermagem constitui um assunto bastante complexo, pois nos dias atuais, com todos os avanços, tá vendo? Coisas que não precisam existir. Essa frase, no final, fica limpa assim. Que você tira tudo que está em excesso da frase. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma criticidade e conseguir ler de uma forma a resumir, tirar o que não é necessário. Aqui tem um erro muito comum. As pessoas colocam o autor no texto como sujeito da frase e colocam uma vírgula. Knobel diz que, primeiro que a gente já viu que o autor não está dizendo que é um livro, né? Então, está escrito naquele livro. Então, a gente pode utilizar outra coisa sem ser diz. E diz é um verbo muito coloquial. Então, poderia ser afirma, né? Então, aqui já tem o ajuste, como é que ficou. Palavras repetidas, né? E coisas necessárias. Os advérbios aí de novo, ó. Principalmente daqueles pacientes que se encontram. Aí aparece muito, ó, centro de terapia intensiva com letra maiúscula, né? E outras coisas que não são nome próprios. Então, por exemplo, no meio das frases, é muito comum a gente encontrar, e isso tudo é corrigido depois nas revistas, enfermagem com letra maiúscula, diagnóstico de enfermagem com letra maiúscula, medicina com letra maiúscula, centro de terapia intensiva com letra maiúscula, e não é nome próprio e nem de lugar, nem de pessoa, então não precisa ter letra maiúscula. Você pode escrever normalmente centro de terapia intensiva, tudo minúsculo, e aqui dentro colocar CTI. É óbvio que você não vai fazer isso com o Ministério da Saúde, porque é o nome de uma instituição que não tem nome, é um nome genérico, igual a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde. Eu acho que graças a essa confusão, todo mundo escreve tudo com letra maiúscula, e acho que fica muito bonito. E depois tem que passar pela revisão de português na revista. Então, aqui mostrando, ó, corrigido e ficou simples, né? 4 linhas, 5 linhas. Knobel diz que, né? Knobel coloca que a discussão sobre... Então, assim, são adaptações. Ser sucinto, né? Então, inicialmente, a gente tem que pensar como é que o texto vai ser escrito. Isso tudo aqui, ó, virou 2 linhas. Então, inicialmente, culpa evidenciar que a pesquisa em voga, em consonância com o objetivo, foi do tipo descritiva e exploratória realizada através de revisão de literatura. Não dá. Pesquisa descritiva e exploratória realizada por meio de revisão de literatura. A gente está falando de situações de revistas que, no máximo, elas aceitam 4.500 caracteres, outras 6.500 palavras ou caracteres, agora não lembro. Então, assim, é muito pouco. Então, a gente tem que ter o poder de síntese. Né, ó, a coleta do material para pesquisa foi realizada no período de maio de 2011. O levantamento das obras foi realizado no mês de maio de 2011. Né? Lembrando que nome de mês, em português, não é nome próprio, é substantivo comum. Então, as pessoas escrevem também junho, agosto, com letra maiúscula, só porque em inglês é. Então, a gente tem esse problema. Tudo isso aqui em vermelho sai, ó. Não precisa. Isso também em vermelho, muita coisa desnecessária. Então, eu fui pegando de alguns artigos que eu tinha corrigido e mostrando para vocês como que fica. Então, a vírgula, né? Falando de maneira geral. Isso é só relembrando o 2º grau, tá? Todo mundo já deve saber isso. Mas a gente tem que usar vírgula para listar coisas, né? Exceto quando tem 2 pontos aqui antes, aí vai ser ponto e vírgula. Usar vírgula para separar explicações no meio da frase, que eu falei para a gente evitar, né? Scalp, catéter agulhado, está em falta. Usar vírgula para separar o lugar, tempo, modo, né? No início da frase ou no final dela. Então, de um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. Depois de 2 pontos, como eu falei, a gente usa ponto e vírgula. Então, o mesmo princípio da clareza aqui, ó. A gente tem vários autores e a norma é Vancouver. Não pode citar autor no meio do texto, mas tem gente que quer colocar, e aí fica um texto muito pesado para ler. Então, estudos apontam que o fator humano é considerado, e aqui vem
os autores. Da mesma forma, como ficaria em ABNT? A gente pegaria todos esses autores, jogaria para o final dentro do parêntese aqui. Termo mais apropriado, né? Isso também é uma coisa que a gente encontra muito. As pessoas relacionadas, ó, aqui vem essa frase, cometida pela equipe de enfermagem do CTI, como também outros setores estão relacionados a medicamentos. Iatrogenia está relacionado a medicamentos. Pô, a iatrogenia, que a gente causar algum mal ao paciente sem querer, né, fazendo uma descrição grosso modo, não está relacionado ao medicamento. Essa frase está errada, né, porque aqui está plural e é masculino, e aqui relacionados à administração de medicamentos. Porque quem comete heterogenia é o profissional de saúde, não é o medicamento. Então, o termo mal colocado. Acontece muito também. Negativo, né? Como eu já expliquei, não utilizar não, jamais, sempre, nunca. Então, as dicas de ouro, para poder finalizar: não se separa o sujeito do predicado com vírgula, não se separa o verbo do seu complemento por vírgula. As locuções, para explicação, elas vêm no início, ou no fim, ou no meio da frase, se você quiser insistir, entre vírgulas. Não confundir segundo fulano com fulano afirma, que isso acontece direto, né? Porque uma coisa é você falar segundo o autor, vírgula. A outra é você falar o autor afirma que, aí não tem vírgula. A expressão um dos que pede plural, então um dos que ganharam, né? Muitas pessoas colocam no singular. Sempre o sujeito, verbo e complemento, então sempre tem que escrever assim, porque fica mais fácil para o leitor. Mudou de assunto, você muda o parágrafo. A concordância nominal e verbal, ela, né, deve prevalecer, você tem que observar isso, e o Word ajuda, né, o Office, o grupo de autores que afirma, porque é o grupo, né, isso é muito comum em quem gosta de usar et al. No meio do texto, né, que seria e colaboradores, e colocar afirma. Aí, no caso, é et al., né, então fulano e colaboradores afirmam. Então, isso é um erro muito comum, que passa, inclusive, em muita revista sem perceber. Não se usa crase antes de plural, né? Então, não se deve a diversas causas. A crase é uma queridinha, todo mundo quer usar, mas tem um erro. Então, aqui é desesperador, né, esse momento para vocês. Então, aqui um abraço para vocês, agradeço a atenção, vou esperar aqui as perguntas. Vou voltar aqui para a página, tem 53 pessoas aí. Agradeço a audiência de vocês. Bom, se tiverem alguma dúvida, coloca aí na caixa do chat que eu estou lendo aqui. Agradeço a quem ficou até agora. Passei aí uns 22 minutos, igual da outra vez. Se tiverem dúvidas, tá? Aqui em cima, os certificados, tem que lembrar de preencher esse formulário, né, que o Felipe colocou aí, para vocês clicarem em preencher para poder sair o certificado. O certificado do módulo 1 já foi enviado para o e-mail de vocês. Eu sempre repito um pouco, Dayana, os assuntos. Eu gosto de voltar para poder explicar. Rayane, de nada. Então, se vocês tiverem dúvida, escrevam aí que eu estou lendo, tá? Jonathan, obrigado. Palestra. Sim. O autor afirma e o autor diz que. Então, o que acontece? Quando a gente fala do autor, a gente está se referindo a algo que está escrito, e não a algo que ele está na sua frente conversando com você. Então, o autor, ele não fala. A gente pode escrever, o autor fala. O autor indica, ele afirma. A obra traz informações que apontam, e não utilizar de uma maneira impessoal esse termo. Aí as pessoas confundem um pouco. Então, é melhor a gente utilizar de uma forma menos coloquial, colocando o autor afirma, os autores afirmam, a literatura aponta que. O ideal seria nem usar o termo autor no texto, mas muita gente coloca. Vamos ver aqui mais perguntas. Como fazer uma pesquisa? Sim, Adriana, é interessante, porque eu até pensei que deveria até fazer um módulo explicando pesquisa.
Mas aí eu pensei em fazer logo do artigo, mas a gente tem que estudar primeiro metodologia da pesquisa, para depois a gente tentar fazer o artigo. Tá. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu tentei ser bem didático, mas podem surgir perguntas. Tá, Monique, uma dúvida. Queremos citar uma conclusão de um autor que está baseada em outros autores. É considerada citação de citação, se usarmos? Então, aqui a gente tem um problema, Monique. A conclusão desse autor não poderia ter citação, porque conclusão não se cita mais ninguém. Então, no caso, não foi a conclusão dele, entendeu? Por isso que não se cita na conclusão. Esse é um tipo de artigo que não vale a pena você ler. Ele não serviria. Você tem que pegar alguma coisa da discussão dele ou pegar essa fonte original que ele utilizou na conclusão, porque não é uma conclusão da obra dele. Ele está citando alguém e no lugar errado. Isso é um problema. A gente vai deixar o link, como o Felipe falou, vai ficar na escola de enfermagem. Eu vou colocar no meu canal também, que eu vou colocar aqui para vocês. Na verdade, acho que a Júlia deve ter colocado. Não sei se ela está aí. A Júlia é monitora. E a gente tem um canal que é um programa de extensão, que ele fala sobre saúde e qualidade de vida. E tem um outro que se chama Ciência e Saúde. Eu vou colocar aqui o link, né? Mas eu acho que a Júlia já colocou. Vou ver aqui se tem mais perguntas, mas eu acho que não vai ter mais, gente. Já explodiu no tempo. Então, esse aqui é um canal. PET. Vamos ver aqui. Revisão integrativa de literatura já pode eliminar logo pelo título. Seguir a mesma sequência de fluxo dos primeiros slides. Realizar uma revisão integrativa de literatura já pode eliminar um dia. Para realizar uma revisão integrativa de literatura já pode eliminar logo. Ah, sim. Você pode sim, pelo título, saber se é importante ou não. Isso aí. Você poderia falar novamente sobre a citação de Vancouver à BNT? Então, a forma de citação Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque acontece, eu estou fazendo um monte de trabalho agora, trabalhando três vezes mais do que antes em casa, né? Tomara que volte logo ao normal. E a técnica de escrever artigos. Você tem que escrever artigos sempre citando os autores, botando no final do parágrafo a BNT, para depois você conseguir transformar em Vancouver. Não se escreve artigo em Vancouver, você só formata ele em Vancouver no final. Então, é um grande problema. As pessoas acham que dá para escrever numerando o texto. Não dá, porque você vai ter que trocar de posição. Então, a gente coloca... Existem recursos dentro do Office que faz isso, né? A referência cruzada, mas é muito difícil, as pessoas não sabem mexer no Office. Então, a BNT é uma forma de citar muito mais fácil de você utilizar para escrever um artigo e depois transformar em Vancouver. Então, é isso que eu acho importante falar sobre comparação de Vancouver a BNT. Vancouver tem númerozinhos em cima, né, e sem o nome do autor, enquanto que a BNT pode ter o nome do autor no texto ou fora do texto, dentro dos parênteses. É isso. Tem recebido muitos artigos sem objeto de estudo, como problematização rasa. Isso é muito... Aline, isso é muito comum mesmo, né? Então, a problematização, ela é muito importante, a contextualização inicial do geral para o específico. A gente falou, vamos falar na próxima aula, como se faz a introdução. Então, é isso, gente. Vamos encerrar por aqui, né? Não tem mais perguntas. Muito obrigado por vocês estarem aí. E agradeço ao Felipe, a Débora, a Júlia e a Natália, que me ajudaram aqui hoje e antes para poder esse curso acontecer. Também a professora Simone e o professor Enéas.
disponibilizar o espaço. Agradeço, pessoal. Bom dia, então. E aí a gente vai se falando, tá? Se inscrevam lá nos nossos canais para poder depois assistir às aulas.